Começa agora o Norte Agropecuário. As principais notícias do agronegócio, orientações, cotações, agenda de eventos e muita informação útil a você, homem e mulher do campo. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Bom dia, homem e mulher do campo. Um ótimo domingo a todos vocês ligados na UFT-FM. Está no ar o Norte Agropecuário no rádio. Domingo, 18 de fevereiro de 2018. Chegamos com as principais informações do campo do Tocantins, Mato Piba e no Brasil. E o nosso programa já está na internet. Acompanhe pelo www.norteagropecuario.com.br. Programa de hoje, apresentação de Cristiano Machado e Daniel Machado, a edição de Atos Lopes e finalização de Michel Assunção. Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer. Acendo no fogão braseiro pra coar café, ver o dia nascer. Arreio meu cavalo baio, ponho no embornal uma rapadura. E pra comer com charqueado também levo litro de uma pinga pura. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Pessoal, a gente vai começar com uma informação sobre a visita do ministro da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, aqui no Tocantins na semana que passou. A convite da AproSoja, a Associação de Produtores de Soja e Milho do Tocantins, ele participou de cerimônia de lançamento oficial da colheita de grãos aqui no estado. O evento foi na quinta-feira em Casiara, no interior aqui do Tocantins. E no programa de hoje nós vamos discutir os resultados da vinda de um ministro ao estado. Ou melhor, vamos discutir se houve resultados. Um dia antes da vinda, o norteagropecuario.com.br publicou o seguinte artigo: após 1 ano e 94 dias, ministro vem ao Tocantins, deve anunciar benefícios, mas precisa responder, porque o projeto do Mato Piba ruiu. E vamos deixar claro, nesta visita não houve anúncio de nenhum programa ou benefício direto para o Tocantins. E o ministro tinha o que anunciar. Bom deixarmos evidente aqui para os ouvintes que realmente havia pendência que o ministro poderia solucionar nesta visita. Um exemplo dessas pendências, Cristiano e ouvintes: em 29 de novembro de 2016, o ministro era esperado para o lançamento do programa Agro mais TO, que prevê medidas para desburocratizar as demandas no âmbito da gestão estadual. Entretanto, Daniel e ouvintes da UFT-FM, na véspera desta data, o Ministério da Agricultura decidiu cancelar a cerimônia por causa da repercussão negativa da Operação Reis do Gado da Polícia Federal, que mirou diretamente o Palácio Araguaia. Inclusive, o próprio governador Marcelo Miranda foi alvo de condução coercitiva. Seu irmão, o José Edmar Brito Júnior, e o secretário de Infraestrutura, Sérgio Leão, foram detidos. Eles foram liberados posteriormente, dias depois, pela Justiça nesta operação. Cristiano, e sempre lembrando, Sérgio Leão voltou para a secretaria e ele não foi demitido no período que ele estava preso. Nessa semana, em Casiara, no interior do Tocantins, o ministro não fez menção ao programa. Em abril de 2017, o Norte Agropecuário fez ampla reportagem sobre os anseios de produtores e empreendedores do campo de vários segmentos e regiões do estado. Em geral, os responsáveis pelo setor da economia que sustenta o Tocantins informaram que necessitariam do governo do estado, entre outras coisas, a redução da burocracia, que o programa Agro mais TO poderia fazer, e mais, uma infraestrutura mínima adequada, carga tributária justa e iniciativas para atrair indústrias. Uma forma do Estado não ser um mero produtor e passar a processar os seus produtos, gerando mais emprego e renda. Tudo isso o Agro mais TO contemplaria, mas até o momento o programa não saiu do papel aqui no estado. Sempre lembrando, Cristiano, que o Agro Mais foi implantado em vários estados do Brasil.
Porém, outro tema que o ministro foi questionado no editorial do Norte Agropecuário foi sobre o projeto de desenvolvimento do Mato Piba, sepultado na atual gestão do governo federal. Questionado pelo Norte Agropecuário, o ministro teve de falar a respeito do assunto à imprensa durante o lançamento da colheita de soja no estado. Segundo ele, abre aspas, não havia recursos para implementar o projeto. Cristiano, bom lembrar que o projeto foi lançado pela ex-ministra e hoje senadora Cátia Abreu, né? Que, de certo modo, é uma adversária política do ministro Blairo Maggi. Vamos ouvir a entrevista coletiva do ministro na íntegra, sem cortes. Hora reza para chover, hora reza para parar de chover. E a vida do agricultor é assim. A gente planta, faz tudo o que tem que ser feito, compra os melhores insumos, os melhores técnicos, mas sempre depende do tempo. Então, claro que todos nós esperamos colher muito bem sempre, esperamos que o tempo colabore, mas não tem como fugir disso. Até agora as informações que a gente tem não tem perda nenhuma, atrasa um pouco o plantio da segunda safra, mas tudo está correndo normal. E acho que vamos repetir uma super safra no Brasil em 2018. Ministro, a segunda maior safra, só perdendo apenas para a safra passada, é possível? Olha, é possível que o ano passado foi, de fato, excepcional, né? 236 milhões de toneladas, esse ano estamos prevendo no quinto levantamento 5% menos, mas isso não quer dizer que é definitivo, tanto pode aumentar como pode diminuir, dependendo das condições climáticas que vem para frente, e principalmente a questão do plantio da segunda safra, esse que vai determinar os volumes que a gente tem de safra, mas é possível sim termos uma safra ligeiramente menor ou até se equiparar do ano passado. Ministro, o governo Temer extinguiu uma agência que seria destinada totalmente ao desenvolvimento do agronegócio no Tocantins. Nesse governo, qual seria efetivamente a política de assistência ao desenvolvimento social e econômico desta nova fronteira agrícola? Bem, todas as regiões do Brasil têm o mesmo tratamento da presidência do Ministério da Agricultura. Quando lá cheguei, encontrei uma estrutura que era dedicada a essa região, Maranhão, Piauí e Tocantins, Bahia e Maranhão, que nós não tínhamos simplesmente, tinha um programa e não tínhamos recurso para tocar para frente aqui. Então, há sempre, por parte do Ministério, uma atenção especial à região, é uma região que inicia, uma região que precisa de atenção, mas não tem nenhum programa financeiro para dar suporte a coisas diferentes que acontecem em outros locais do Brasil. A compra de máquinas, os incentivos que tem, é para o Tocantins, é para o Maranhão, para o Piauí, para a Bahia e para Mato Grosso e todos os outros também. Aí vai muito da capacidade empresarial dos produtores de se endividarem mais, terem coragem de fazer as coisas. O governo está sempre dando apoio para que isso possa acontecer e melhorar a agricultura nessa região também. O agronegócio continua impulsionando o PIB brasileiro. O que colabora para isso? Principalmente a determinação dos produtores. E uma política geral que o Brasil tem há muitos anos. Nós não estamos falando de um governo, de um período. Nós estamos falando de um Brasil que na década de 70 era um grande importador de alimentos e que agora, 40 anos depois, é um país que é um dos maiores que vende alimentos para o mundo. É o segundo, é o quarto maior produtor e o segundo maior exportador. E isso é política de governo que foi feita, criação de Embrapa, criação de fundações, as estruturas estaduais que foram feitas para dar apoio a agricultores, financiamentos que foram colocados na prática efetivamente, e a formação dos agricultores pelas universidades e pelo dia a dia que é feito. Então, esse conjunto fez com que o Brasil saísse de um importador a um exportador. Então, o que o agronegócio faz? É isso, é gerar riqueza, oportunidade. Aqui, Casiara, por exemplo, experimenta isso. Uma fazenda como essa, que planta 17 mil hectares de lavoura, ela gera centenas de empregos, que esses empregos geram outros na cidade, e aí é petróleo, é transporte, é ônibus, é comida, enfim, um pouco de cada um vai transformando um estado como o Tocantins num estado melhor, num estado que tem uma arrecadação melhor para fazer frente aos problemas sociais que o estado tem. A gente vê isso muito nitidamente no meu estado de Mato Grosso, onde nós já plantamos hoje uma área bastante grande, e o Mato Grosso colheu ano passado 60 milhões de toneladas de grãos.
Em 81, quando eu fui morar em Mato Grosso, nós produzimos 30 mil toneladas de grãos. Então vocês percebem o quanto o agronegócio é importante para a economia do estado. Logística, ministro, existe alguma previsão de melhorar a ponte aqui, algumas pontes que estão deterioradas, e até construir estrada de escoamento de Mato Grosso lá mesmo, para escoar a produção aqui pela ferrovia? Bem, eu sou da filosofia de quanto mais estrada, melhor. Você tem ferrovias, hidrovias, estradas. Obviamente o país não tem esses recursos hoje para fazer esses investimentos, né? Agora, nós não devemos brigar contra nenhuma estrada. O que se apresentar para fazer, tiver viabilidade ou tiver força política para fazer andar, tem que ter o apoiamento. Não é uma política, vamos chamar assim, do Ministério da Agricultura de construir rodovias, mas sim de apoiar as construções. E nós estamos apresentando um plano macro de logística agora no mês de março, sob a ótica da agricultura. Qual é o melhor caminho para o produto sair? Não é para as pessoas saírem, para o produto sair. Esperamos que isso tenha uma colaboração bastante grande para o governo tomar decisão dos seus investimentos logo aí na frente. Essa foi a explicação do ministro Blairo Maggi. A mim não convenceu, por uma razão simples. A estrutura do projeto de desenvolvimento do Matopiba teria recursos próprios já destinados e também previa investimentos em infraestrutura e pesquisas dos estados que formam a chamada fronteira agrícola do Matopiba, que compreende aí Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E com essas pesquisas e investimentos, com certeza a cadeia produtiva seria fortalecido e a renda na região seria maior. E a você, Daniel, o ministro convenceu com as suas explicações? Cristiano, eu acredito, assim, no meu entendimento, não. Há alguns problemas. Primeiro, quando ele fala de falta de recurso, o projeto era do governo como um todo, né? Haveria recursos de outros ministérios. Ou seja, quando há investimentos de infraestrutura, havia outras pastas para colocar. E esses investimentos já estavam previstos. E a outra questão, quando ele fala que trata todos os estados do mesmo jeito, isso não parece ser uma verdade. Os jornais nacionais, tanto o Estadão quanto a Folha de São Paulo, já mostraram que ele está privilegiando e muito o seu estado, o Mato Grosso. Tanto é que os municípios do seu estado receberam 109% a mais de recursos do que tinham recebido no ano anterior, quando a ministra era Cátia Abreu. Ou seja, ele pegou e está beneficiando e muito suas cidades. Não que os outros ministros não tenham feito isso. Também a gente não vai dizer que esse tipo de ação política para se cacifar é só o ministro Blairo Maggi que faz. Mas se tem dinheiro para colocar mais dinheiro em Mato Grosso, também haveria o dinheiro para colocar no Matopiba. Exatamente. E essa informação em relação aí ao reduto eleitoral do ministro, você encontra no www.norteagropecuario.com.br. E você, ouvinte, fica à vontade para tirar as suas conclusões após ouvir aí a fala do ministro na íntegra, sem cortes, na entrevista coletiva que ele concedeu em Caseara. Aqui o espaço aberto para você também participar no norteagropecuario.com.br. Você tem todas as informações a respeito do tema para se inteirar do assunto e emitir a sua opinião. É isso aí, Cristiano. Queremos a sua participação no programa, a sua de você, ouvinte. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Nós temos 2 telefones, 63 98104 8100 e 63 98117 0299. Também aguardamos sua participação pelo e-mail, que é norteagropecuario@gmail.com. Participe também pelo Twitter, Facebook ou Instagram. É fácil, nos procure por @norteagroto, norteagroto. É bem fácil, participe. E o Blairo Maggi também destacou a produção na fazenda Bacaba, em Caseara, que sediou a cerimônia organizada pela AproSoja. Vamos ouvi-lo novamente aqui e quem traz essas informações é Sérgio Pastor, jornalista do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, participou nesta quinta-feira da cerimônia de abertura da colheita de grãos no estado do Tocantins, safra 2017-2018, no município de Caseara, acompanhado do governador do estado, Marcelo Miranda. O evento foi promovido pela Associação Brasileira dos Produtores de Soja Tocantins, em parceria com o governo estadual e com a Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária do estado. Maggi destacou a produção na fazenda Bacaba, local da colheita inaugural. Aqui em Caseara, por exemplo, experimenta isso.
Uma fazenda como essa, que planta 17 mil hectares de lavoura, ela gera centenas de empregos, e esses empregos geram outros na cidade, e aí é petróleo, é transporte, é ônibus, é comida, enfim, um pouco de cada um vai transformando um estado como o Tocantins um estado melhor, um estado que tem uma arrecadação melhor para fazer frente aos problemas sociais que o estado tem. O ministro lembrou que no seu estado, o Mato Grosso, foram colhidas no ano passado 60 milhões de toneladas de grãos. No meu estado, no Mato Grosso, onde nós já plantamos hoje uma área bastante grande, no Mato Grosso colheu ano passado 60 milhões de toneladas de grão. Em 81, quando eu fui morar em Mato Grosso, nós produzimos 30 mil toneladas de grãos. Então vocês percebem o quanto o agronegócio é importante para a economia do estado. O último levantamento da Conab aponta para uma colheita no Tocantins que representa 63,4% da produção do estado, seguida do milho e do arroz. Em 2017, o Tocantins exportou mais de 2 milhões e 300 mil de toneladas e movimentou mais de 800 milhões de dólares. A soja foi responsável por mais de 79% das exportações do estado. Em entrevista, Blairo Maggi observou que no próximo mês deverá ocorrer o lançamento de projeto de infraestrutura para melhor escoamento da safra agrícola do país. O projeto está sendo elaborado a partir de estudo da Embrapa Monitoramento e receberá contribuições de representantes de entidades do agronegócio. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. O governador do estado, Marcelo Miranda, autoridade que recepcionou o ministro Blairo Maggi em Caseara, também falou em entrevista coletiva sobre a produção de grãos no Tocantins e destacou o potencial do estado na agricultura, mas também defendeu a necessidade de infraestrutura para auxiliar o agricultor a produzir mais e melhor. Vamos ouvi-lo. Eu vejo que o Tocantins tem dado um grande exemplo. Nós recuperamos a safra perdida do ano passado e estamos com a expectativa de produzir aí mais de 4,5 milhões de toneladas de grãos. Eu vejo que tudo que foi perguntado ao senhor ministro, ele respondeu muito bem, nós nos associamos a eles. Nós que somos líderes políticos, aqui tem senadores, deputados, mas o mais importante são os empresários que geram emprego, renda, são os bons profissionais que estão realmente voltados para o interesse maior, que é o crescimento do agronegócio brasileiro. Eu estou muito satisfeito. Eu vejo que, como teve um colega da empresa que disse que a chuva pode atrapalhar, Deus sabe o que é melhor para todos nós. E eu acredito que a agricultura, a pecuária, enfim, o agronegócio brasileiro passa também pelo Tocantins. Aí a gente bate naquela velha tecla. Não, nesse momento não. Nesse momento nós temos realmente está controlado. É evidente que nós temos aí algumas deteriorações de rodovias, estamos tentando recuperar. É um momento delicado. Mas nós temos certeza, com a grandeza dos empresários, somente aqui representado pela ProSoja, os demais integrantes que fazem do agronegócio brasileiro a resposta ao Brasil e ao mundo, as coisas podem também melhorar. Eu estou convencido que os investimentos que estão sendo feitos, somente do governo federal, do presidente Michel Temer, e aqui, me permita dizer com muita franqueza, da satisfação de ter um ministro, Blairo Maggi, que foi meu colega por 2 vezes governador do estado, à frente do ministério. O homem no lugar certo. No momento que o Brasil precisa do homem como Blairo Maggi à frente da agricultura pecuária. Conversar com o ministro sobre a implantação do Agro Mais no Tocantins, governador? Nós temos discutido, mas o mais importante é saber que nós temos que avançar mais em vários projetos e políticas públicas para a agricultura. Este é o governador Marcelo Miranda, que defendeu aí investimentos e necessidade de melhoria de infraestrutura para auxiliar os produtores rurais do estado. Lembrando que inclusive a apuração do colega Daniel Machado no www.norteagropecuario.com.br, os investimentos da Secretaria da Agricultura no Tocantins, que é um estado agrícola, eles praticamente sumiram entre 2016 a 2017. E o governador, na entrevista, cobra investimentos. Pois é, Cristiano, o governo do estado ele pagou apenas menos de R$700 mil em investimentos em 2017. Isso na principal secretaria do agronegócio aqui do Tocantins.
Com um investimento desse porte, né, 700 mil reais para um estado desse tamanho, uma secretaria que estava acostumada a fazer 22 milhões de reais de investimento, eu acho que não tem mesmo como avançar, né? Isso é um problema grave e vem a calhar ainda, vem junto com a paralisação das obras da DAPEC, dos Centros de Fiscalização da DAPEC. As barreiras que, inclusive, esse assunto foi destaque aqui, um programa no Norte Agropecuário no rádio. Assunto de destaque nosso, uma boa apuração tua, Cristiano, que foi feito, que obras em 14 barreiras sanitárias paralisadas, a barreira sanitária da DAPEC, que faz a fiscalização da nossa produção rural, que é o que garante o nosso bom conteúdo da produção. Principalmente sanidade animal e vegetal, que garante aí a venda dos nossos produtos a mercados exigentes e rigorosos, ou seja, é lucro para o Estado, né? Cristiano, no próximo domingo, o Norte Agropecuário no Rádio trará uma entrevista especial com o presidente da ProSoja no Tocantins, Maurício Buffon. Ele vai falar sobre um dilema dos produtores: crédito para custeio da produção. E a entrevista promete. Conhecedor do assunto e da vida no campo, ele abre o verbo. Não perca. Ok, Daniel, muito bem observado. No próximo domingo, então, Maurício Buffon, presidente da ProSoja, aqui no Norte Agropecuário no Rádio. Vamos mudar de assunto, porém continuaremos falando de produção de grãos. Isso mesmo, Cristiano. De acordo com o 5º levantamento da safra de grãos 2017-2018, divulgado há uma semana pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a produção de grãos da safra daquele período, 2017-2018, deve passar de 225 milhões de toneladas. Mesmo com um recuo de 5,1% em relação à safra passada, que foi a maior de toda a história, 237 milhões de toneladas, a safra deste ano deve ficar em segundo lugar, apresentando números significativos em relação à série histórica de grãos. Com um crescimento de mais de 0,2%, a área total ultrapassou os 61 milhões de hectares. Entre as culturas, a preferência do produtor segue pelo milho e a soja, que representam quase 88% dos grãos produzidos no país. No caso da soja, houve uma queda de 2,2% na produção, ficando em mais de 111 milhões de toneladas, contra 114 milhões de toneladas no último ciclo. Já para o milho total, a expectativa é de uma redução de 10,1%, passando de 97 milhões para 88 milhões de toneladas. A primeira safra pode ficar em 24 milhões de toneladas, enquanto a do milho, segunda safra, revela uma possível produção de até 63 milhões de toneladas. O Sérgio Pastor, jornalista do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, retorna ao programa e traz mais detalhes sobre esse tema. Vamos ouvi-lo. De acordo com o 5º levantamento da safra de grãos 2017-2018, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, a produção de grãos da safra 2017-2018 pode chegar a 225,6 milhões de toneladas. Mesmo com um recuo de 5,1% em relação à safra passada, que foi a maior de toda a história, com 237,7 milhões de toneladas, a safra deste ano deve ficar em segundo lugar em relação à série histórica. Com o crescimento de mais de 0,2%, a área total ultrapassou os 61 milhões de hectares. Entre as culturas, a preferência do produtor segue pelo milho e a soja, que representam quase 88% dos grãos produzidos no país. No caso da soja, houve queda de 2,2% na produção, ficando em 111,6 milhões de toneladas, ante 114,1 milhões de toneladas do último período. Já para o milho total, a expectativa é de redução de 10,1%, passando de 97,8 milhões para 88 milhões de toneladas. A primeira safra pode ficar em 24,7 milhões de toneladas, enquanto a do milho, segunda safra, revela possível produção de até 63,3 milhões de toneladas.
O secretário substituto de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sávio Pereira, considerou a redução sobre o último levantamento insignificante e destacou que o país continuará a exportar recordes de grãos como em anos anteriores. Olha, a redução é insignificante. A safra ainda é uma grande safra. Eu sempre digo que o importante é a área plantada, o dinamismo continua na agricultura e a redução sobre o último levantamento, isso não é relevante. Nós vamos colher uma safra muito grande, 225 milhões de toneladas são suficientes largamente para abastecer o mercado interno. Nós temos estoques folgados de milho, de arroz, temos uma safra excelente de soja e vamos continuar a exportar os recordes que nós temos exportado esse ano. O estudo mostra ainda que o cenário mais favorável é do algodão, com aumento de 17% na produção da pluma, totalizando 1,79 milhão de toneladas e 1,1 milhão de hectares, com elevação de 17,4% na área. Este aumento, junto com o da soja, favoreceu a ampliação da área total plantada. Com maior liquidez e possibilidade de melhor rentabilidade frente a outras culturas, a leguminosa tende a elevar-se a uma média de 3,3%, podendo alcançar 35 milhões de hectares. A pesquisa foi feita nos principais centros produtores de grãos no país, entre os dias 21 e 27 de janeiro. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Atenção a você que tem dívidas no crédito rural. Um novo prazo foi estabelecido. As informações sobre essa mudança são de Rochinha Martins, da Rádio Secom. Com esta alteração trazida pela Lei 13.606 de 2018, o prazo, que era até 31 de dezembro de 2017, foi prorrogado para até 27 de dezembro deste ano, sendo que a inscrição do débito em dívida ativa deve ocorrer até o dia 31 de julho. A assessora jurídica de crédito fundiário da SEAGRO, Saloane Alexandre, explica quais são os procedimentos para efetuar a adesão. Tentar saber se seu débito está na dívida ativa, inscrito na dívida ativa. O seu débito inadimplente até dezembro de 2017. A segunda providência é procurar a PGFN ou o setor de crédito fundiário, que fica na SEAGRO, para tentar a emissão do boleto e fazer os cálculos e para pagar esse boleto. Saloane Alexandre aborda quais são as exigências para que os agricultores possam aderir à renegociação ou quitação dos débitos rurais. Os agricultores familiares que têm financiamento de crédito rural, que estão inscritos, esse débito inscrito na dívida ativa da União. Para os agricultores que têm débito em 2017 para trás e não está com o débito inscrito em dívida ativa, fazer a solicitação ao agente financeiro desse débito. No setor de crédito fundiário, temos o modelo de requerimento para o banco. A instituição informa ainda que o boleto para pagamento deve ser impresso na Secretaria da Agricultura, no setor de crédito fundiário ou na Procuradoria da Fazenda Nacional. Reportagem Rochinha Martins. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. E com esta informação, finalizamos o Norte Agropecuário no rádio deste domingo, 18 de fevereiro. O Norte Agropecuário teve a produção de Cristiano Machado, que apresentou o programa comigo, Daniel Machado. A edição e a finalização foram de Michel Assunção e Atos Lopes. Muito obrigado pela audiência e até o próximo domingo, às 8 da manhã, aqui na UFT-FM. Valeu, Daniel, por mais um Norte Agropecuário no rádio. E para fechar o programa, o destaque musical é mais do que especial. Sucesso Aliança, de Léo Pinheiro e o nosso grande amigo Tião Pinheiro, uma grande referência da comunicação, do jornalismo e também da arte tocantinense. Ô, Cristiano, eu quero fazer uma ressalva, não, eu quero fazer um adendo aqui, quero um acréscimo. Eu trabalhei muito tempo com o Tião Pinheiro, uma pessoa espetacular e sabe muito de jornalismo. Sabe muito, ele é o Tião Pinheiro, é editor-chefe do Jornal do Tocantins. Eu passei lá 2 vezes no jornal, fui editor, fui repórter e aprendi muito com o Tião Pinheiro. Realmente uma referência aqui da nossa profissão, o jornalismo aqui no Tocantins. E nesse adendo para complementar, eu tive já por quase 3 vezes de ter tido essa honra de trabalhar com o Tião Pinheiro. Ainda não aconteceu, mas tomara a Deus que isso aconteça, viu, Daniel?
Ok. E agora vamos com o sucesso de Tião Pinheiro e Léo Pinheiro. Aliança, um grande abraço e até o próximo domingo às 8 da manhã aqui na UFT-FM. Um bom domingo a todos. Programa Norte Agropecuário. E nem o sol se foi, e o escuro da ausência a exigir luz, como a lembrar pra mim que a noite já chegou, e nem o sol de antes é suficiência de um vazio a querer calor como se quis, como a dizer que sim, que o junto se desfez. Mas foi preciso, entre sofrimento e lágrima, o adeus a ferir mortal. Mas foi indeciso, entre atos e não ditos, o amor a cair banal. Sem que não se desse conta que essa árvore é sombra, coisa muito natural. Que esse rio é oceano, esse encontro é aliança, não foi só um carnaval. De outras eras, outras vidas, esse amor nasceu da sina que existe entre o bem e o mal. Entre sofrimento e lágrima, o adeus a ferir mortal. Mas foi indeciso, entre atos e não ditos, o amor a cair banal. Sem que não se desse conta que essa árvore é sombra, coisa muito natural. Que esse rio é oceano, esse encontro é aliança, não foi só um carnaval. De outras eras, outras vidas, esse amor nasceu da sina que existe entre o bem e o mal. Você ouviu Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo.